Estamos aqui para falar sobre mais um capítulo do Pequeno Manual Antirracista. E a gente vai falar hoje sobre o capítulo 4. Os capítulos não são numerados, mas eu coloquei os títulos aqui para facilitar. Hoje a gente vai falar sobre o racismo internalizado em cada um de nós, como vocês podem perceber aqui no título. A gente vai falar sobre o racismo internalizado, ok? O racismo que está em cada um de nós. Como nós sabemos que o racismo é sistêmico, o racismo é um racismo estrutural, ele está presente nos costumes, na forma de pensar, de ver e na própria política da sociedade. Então, não há como dizer que nós não somos racistas. Por quê? Porque o racismo é sistêmico, ele é estrutural, ele está em todos os lugares e nós precisamos compreendê-lo, enxergá-lo e combatê-lo, tá? Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas, diz que não existe racismo no Brasil porque as diferentes etnias e cores convivem bem lado a lado, só que não é bem assim. A gente nota uma grande forma de discriminação, principalmente na questão das oportunidades. Por isso que eu defendo particularmente o sistema de cotas nas universidades. Justamente por quê? Porque a população negra nunca teve a mesma oportunidade que a população branca, sempre foi estudando em escolas públicas ou não tendo oportunidade para estudar, né? E quando chega na universidade não tem a mesma oportunidade que a população branca mais rica, que tem de pagar escolas particulares, escolas mais top de linha, né? E que tem também um ensino mais forte e por causa disso não conseguem ter o acesso às universidades por uma série de fatores também, né? Então, a gente vê que a maioria das comunidades, né, a maioria da população é a população negra, a maioria da população carcerária também é negra, e isso é um sintoma desse racismo estrutural que existe no nosso país. Essa falta de oportunidades que começou lá com a escravidão e depois com o fim da escravidão, com as leis que fizeram com que a população branca tivesse muito mais vantagem e a população negra não fosse liberta com as mesmas condições que a população branca, certo? Bom, então vamos lá. A gente vê que o racismo é um sistema, ele é sistêmico e é impossível não ser racista, não só nas questões das piadas, da televisão e tudo mais, mas na forma de ver, na forma de pensar, enxergar a outra pessoa. Muitas vezes o silêncio é cúmplice da violência. Quando uma pessoa sofre racismo, ou quando escuta uma piada racista e não faz nada e silencia, isso é uma forma também de compactuar com a violência. E aí é interessante que, segundo uma das regras principais do feminismo, da filósofa Angela Davis também, né? O ser feminista e ser também antirracista são posturas incômodas. Por quê? Porque você significa que você é o chato, aquele que pega no pé, aquele que, enfim, vê coisas sem importância e tal, mas na verdade essas coisas têm muita importância. Comentários, piadas, coisas que as pessoas dizem, termos que as pessoas usam, como por exemplo mulato, né? O mulato vem de mula. Então as pessoas precisam conhecer a origem das palavras que elas utilizam. Denegrir. O denegrir é você prejudicar alguém, é você falar mal de alguém, mas que tem na sua origem o tornar negro, né? A peste negra, a coisa tá preta. Então você tem uma série de palavras que remetem a um racismo estrutural. Bom, é preciso ler, pesquisar e entender o tema. E principalmente você ler autores negros e você questionar por que nas universidades nós não lemos autores negros, né? Por que nós não vemos pessoas na televisão que fogem aos estereótipos racistas, por exemplo, uma pessoa negra bem-sucedida? Por que vemos poucas pessoas assim na televisão? Por que nós não estudamos com profundidade a cultura africana, a história das populações africanas? Então,
Isso também é importante porque se trata de ancestralidade, se trata de origens. E também a gente não ficar preso à culpa. A gente tem aquela ideia muitas vezes de que, ah, não, eu preciso me sentir culpado por ser branco, né? É isso então? Ou eu tenho alguma dívida histórica? Olha, no final das contas, todos nós temos uma dívida, entre aspas, né? Mas não porque eu precise me sentir culpado ou me sentir mal por causa disso. Não, nada disso. Não é uma dívida, é uma responsabilidade. Então a gente não. Em vez da gente falar sobre dívida, dívida histórica, a gente vai falar sobre responsabilidade histórica, né? A gente tem uma responsabilidade de reparação da cultura negra, da população negra e de tudo aquilo e justamente da discriminação, da falta de oportunidades. Nós precisamos lutar pelos direitos da população negra e também lutar pelas oportunidades da população negra. Por quê? Porque a culpa leva a você ficar no seu lugar, né? Enquanto que a responsabilidade leva a você agir, a você questionar, a você protestar, a você sair na rua, participar de manifestações, justamente como o Black Lives Matter nos Estados Unidos e também em favor do que? De direitos, porque os direitos para a população negra não é só direitos para a população negra, mas para toda a população. Enquanto uma pessoa for discriminada no mundo, existe também o perigo de você ser discriminado, de você sofrer com isso, né? Então, se você se acha uma pessoa com muitos privilégios, saiba que a conta vai chegar, né? De alguma forma. Então, a nossa sociedade ela precisa ser enxergada como um todo. Então, você precisa pensar também em como a sociedade, uma sociedade honesta, uma sociedade justa, que dá direitos a todas as pessoas, independente da cor, da etnia, em como essa sociedade, ela justa como um todo, ela também será justa para os seus filhos, ela será justa para você e de você também poder, né, colocar sua cabeça no travesseiro, saber que os privilégios que você tem não são em cima da exploração de outras pessoas, né? E fora que também o racismo, a discriminação, o preconceito, ele atinge todos de diferentes formas. Então, você pode ter um filho homossexual que sofre discriminação, você pode sofrer discriminação por ser mulher, você pode sofrer discriminação pela sua religião, você pode sofrer discriminação por causa da região do Brasil da qual você vem, enfim. A discriminação, o preconceito não poupa ninguém, né? Então nós temos que parar de pensar que não é da minha conta, porque é da conta de todo mundo. É a nossa responsabilidade ser antirracista de todas as formas possíveis. Bom, gente, então eu vou terminar a aula por aqui, né? Mais uma das nossas aulas de revisão rapidinhas. Acesse as minhas aulas pelo Google Meet, ok? Eu sempre informo no dia anterior pelo Classroom e também coloco o link no mesmo dia, terça-feira, meio-dia e 15 e na quinta-feira, às 10h45. Não perca para que você ganhe pontos na nota, participe e tenha acesso ao conteúdo completo, ok, gente? Então, um abraço para vocês e até a próxima.